Está no ar mais uma edição do 360. No programa de hoje, vamos receber o Jorge Almeida, sócio proprietário da Panemio e coordenador da Aliança Pelotas. Vamos bater um papo sobre empreendedorismo, inovação, turismo e desenvolvimento econômico, abordando o presente e o futuro da nossa cidade. Eu sou o Alexandre e este é o podcast 360. Jorge, seja muito bem-vindo ao 360. É um prazer te receber aqui no nosso podcast. Prazer também é meu aceitar esse convite. Dizer que a gente fica muito grato por vir nos veículos, né, como a 10, que é muito ouvida, e o programa de vocês, o 360, porque a gente tem condições de dizer as coisas boas que estão acontecendo na cidade, que nem sempre são divulgadas, né, ou são meio esquecidas. E isso é muito importante para a nossa comunidade, para nossas empresas, para as nossas instituições, né? Todos nós temos que vibrar quando Pelotas vai bem. Vamos começar falando de uma marca da nossa cidade, que é a Panemio, né? Sócio proprietário do empreendimento. São quantos anos já de atuação? São 32 anos de atuação. 32 anos. E como que começa essa história? Olha, isso foi um desafio, assim. Eu sempre gostei muito de empreender, desde guri, desde pequeno, né? Então, e mesmo estando trabalhando com vínculo profissional, eu queria ter uma empresa, ter um negócio. Aí comecei, na época, as franquias estavam muito em alta, comecei a pesquisar sobre franquias, mas aí as franquias eram muito elevadas. Cheguei a fazer curso em Minas, em Belo Horizonte, sobre panificação. Eu tinha um sócio na época, resolvemos não, vamos ter que abrir sem franquia, tá muito cara a franquia, a gente não vai. Então, já havíamos comprado o prédio, reformamos, e aí se deu início à Panemio, eu em paralelo com a atividade profissional. Engenheiro agrônomo, Sim, tua formação, né? isso é. São quantas unidades hoje? Olha, nós temos hoje 3 unidades funcionando e uma quarta que a gente está começando a montar. E todas na cidade de Pelotas? Nós temos uma franquia em Jaguarão. Uma franquia em Jaguarão? Em Jaguarão, mas aqui são 4 lojas, todas que a gente administra e toca. E pensa em expandir essa ideia de franquias ou... Não, olha, na panificação é muito difícil. Até mesmo a gente que tem lojas próprias, é o difícil de manter um padrão loja a loja, né? Porque aí cada um compra uma farinha diferente, o profissional é diferente, não está sempre sendo treinado. Então, na panificação, que é o tipo de panificação artesanal que a gente promove, é muito complicado. Quando é alguma coisa assim, tipo fast food, que é tudo padronizado, vem os produtos, tudo é uma montagem. Mais fácil de manter um padrão de produção. Mas na panificação é muito difícil, né? Depende da temperatura do ambiente, depende do humor do padeiro, depende do monte de problema. Tudo influencia no gosto, né? Tudo influencia. Jorge, a unidade que está por abrir, qual é? A gente está vendo um ponto ali perto da Unimed. Tá. Que A da Dom Joaquim já abriu, né? Já, o Joaquim já está praticamente consolidada, está indo muito bem. E a Panemio tem um conceito diferente na área da panificação, em relação à produção. Sim. De onde vem esse conceito? Na época, por exemplo, a gente inovou porque foi a primeira padaria em Pelotas que tinha uma área envidraçada que os clientes viam os profissionais trabalhando. Então, isso aí dá muita confiança para o consumidor e, de outro lado, a gente também cobra da equipe, ele tem que estar com a roupa limpa, a barba feita, né? Então, é uma troca, assim, que dá muita segurança para o consumidor. E, claro, alicerçado além disso, a gente mantém uma matéria-prima de qualidade, não economizamos naquilo que a gente compra, melhor farinha, tudo a gente procura trabalhar com os melhores produtos, para que o consumidor retorne, né? Nesses 32 anos, o que mais mudou na área da panificação? O consumidor ficou mais exigente? Os hábitos alimentares também influenciaram muito? Os hábitos mudaram bastante. Hoje, se tu olhar dentro da própria nossa família, né, a gente tem perfis diferentes. O pão francês é o campeão de venda, é o que a gente mais produz. Mas hoje a gente, inclusive, a gente chama de porcionados, né, que são pães com menos fatias,
menores. Por quê? Porque dentro da própria família a gente tem hábitos alimentares diferentes. Pão pronto pra dieta já, prontinho. Eu até brinco, né? Eu brinco com os clientes, né? Digo assim, olha, nós temos um pão aqui que tem metade das calorias do cacetinho. Ah, mas que pão é esse? Digo, baby, que tem metade do peso, tá metade das calorias. Tá um pouquinho mais liberado pra comer tranquilo. Mas a gente produz uma linha grande, diariamente, de pães integrais, pães funcionais, né? Que são os pães com produtos, com grãos. Os pães com fermentação natural, o pessoal gosta muito, né? Que são produtos... Esses são os diferenciados. A gente traz a massa madre, que é colocada no pão, a gente importa da França, então vem um produto da França e a gente coloca. Então, é um produto diferenciado. Qualidade diferenciada. É diferente, E tá todos os dias perseguindo. Além do treinamento, o pessoal vai para São Paulo, faz curso, a gente vai nas feiras, sempre em busca de novidades. Que eu digo assim, feijão com arroz todo mundo sabe fazer, mas aí quando tu quer uma coisa mais elaborada, é sempre tu tem que surpreender o teu cliente, né? Hoje a gente estava conversando, às vezes o empresário reclama, a minha venda caiu, não sei o quê. Mas vem cá, o que tu tá fazendo de diferente? Eu continuo fazendo a mesma coisa. Bom, se tu vai continuar fazendo a mesma coisa, tu vai colher a mesma coisa ou menos, né? Então, para colher mais, tu tem que inovar. Mas isso é da área, da qualidade, assim, do ser humano se acomodar, né? Isso aí é normal. Só que o mundo mudou, as coisas mudaram, a comunicação é muito mais rápida, né? Então, sem comparação, né? Do modo como era, não dá, assustador até. Não dá para continuar fazendo aquilo que tu fazia. Então, por exemplo, a gente procura, dentro da área de produção, esse ano a gente trocou 100% dos equipamentos, então colocamos todos os equipamentos novos, né? Então, tu tem que estar sempre perseguindo aquilo que está melhor, melhorar a produtividade, né? No Brasil, infelizmente, a gente é um país que a gente tem uma produtividade muito baixa, e claro que também o consumidor, ele não está disposto a pagar pela tua baixa produtividade. Sim. Ele quer um produto de qualidade e que seja compatível com o ganho que ele tem. E no setor da alimentação tem o desafio do padrão da qualidade também. Do padrão da qualidade. Isso aí todo dia eu brinco com meus padeiros lá. Digo assim, olha, o avião caiu. Mas como assim, senhor? Acho que é avião que caiu. Não, é o seguinte, hoje tu deixou queimar tal pão. Se tu fosse um piloto de avião, o avião tinha caído. Então, tu não pode, entendeu? Imagina se todos os dias 1% dos pilotos errassem alguma coisa no avião. Imagina quantos acidentes nós íamos ter por dia. Então, tem que ter padrão, tem que manter padrão, tem que perseguir, né? Pode dar um acidente e tal, que o avião também cai, né? Mas dificilmente tu pega uma Coca-Cola que venha transparente. Normalmente as Coca-Colas todas têm a mesma cor e tem a mesma quantidade de açúcar. Já compra esperando determinado gosto, sabor, né? Então, é isso que a gente tem que ver. Quer dizer, é uma atividade, assim, como qualquer uma outra, né? Que a gente, na área de tecnologia, vocês têm aqui uma baita numa tecnologia, não tivesse isso, né? Ainda tinha vários equipamentos obsoletos. Então, tem que mudar. Tu tem que perseguir, né, a inovação, tu tem que praticar a inovação, não é só perseguir, tem que praticar a inovação. E isso é fundamental nos dias de hoje. Por falar em maquinário, inovação, tecnologia, a gente tem um impacto da tecnologia em diversas áreas. E numa área um pouco mais tradicional, como a área da panificação, mudou muito em relação à tecnologia, maquinários também durante esse tempo? Mudou bastante. Porque eu digo assim, né, que tem determinados setores que a inovação corre mais rápido, né? Vem mais rápido, mais ligeiro. Mas hoje, por exemplo, até se nós chegarmos em setores tradicionais da economia, como no agronegócio, a gente achou que nunca ia chegar a tecnologia chegar até o agro, né? Hoje no agro, tu tem tratores que andam sozinho, os tratores todos plantam com GPS, a coletadeira tem GPS e não passa 2 vezes no mesmo lugar, a coletadeira tem menos desperdício, não estraga o grão. E isso aí vem vindo, depois vai para o moinho e chega na padaria. Então, é uma coisa constante. Esse ano, a gente vai inovar bastante, que a gente vai fazer um equipamento
onde a dosagem toda vai ser controlada. Hoje, toda a nossa dosagem de ingredientes já é pesada. A gente tem como padrão pesar todo ingrediente, até a própria água. Então, mas a gente vai fazer isso de uma maneira automatizada, com as receitas. Então, aí tu tem, assim, como tu falou, tu tem padrão, perda zero, porque numa padaria que tu chega e tem um monte de saco de pão dormido, alguma coisa tá errada. Então, tu tem que planejar a tua produção, porque as perdas tem um custo muito elevado. Qual é o impacto do setor da panificação na economia de Pelotas hoje? Porque a gente tem muitos empreendimentos, Nós né? temos muitas padarias, é claro, eu sou presidente do sindicato, a gente tem associados, são 50 e poucas padarias, uns falam em 200, outros falam em 300 padarias, mas é um setor que ele é importante porque ele tem muita mão de obra e é uma atividade de todo dia. Hoje diminuiu um pouco porque tem o leite longa-vida, algumas tecnologias que vieram mudar isso aí, tem o pão industrializado, mas a padaria, mais do que o açougue, era um local que tu ia todos os dias. Tu vai muito mais 7, 8, 5 a 6 vezes por semana na Com padaria e certeza. vai 1 ou 2 no Verdade. supermercado ou no açougue. Então, Que é sempre o pão novinho, né? e o pão francês, ele tem que estar novo. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse retorno do consumidor, esse gosto pelo produto artesanal, pelo cheiro do pão. Tu tem que aproveitar isso aí e trabalhar em cima, e dando um retorno para ele que ele fique satisfeito, que seja em casa. Outra coisa, a gente faz muito também a degustação para as crianças, porque a gente tem que investir no consumidor de amanhã. Se eu deixar só essa geração que gosta de pão francês, na próxima geração não vai ter padaria. Então, tu tem que pensar também no consumidor do Sim, que futuro. vai construindo o consumidor do futuro. Correto. Então, é engraçado. Hoje nós mandamos 150 pães lá para a Escola Mário Quintana. Então, eles têm um evento lá, depois cortam os pães, fazem sanduíche e distribuem para a criançada. Isso é uma coisa muito, muito importante para as padarias, E né? o pão tem uma memória afetiva também sempre na vida da gente, É né? verdade, tem uma memória afetiva. Não é o teu caso, porque tu é uma criança, mas antigamente o pessoal que chega na padaria, não tem não dá para fazer um pão de meio para mim, ou um pão de quilo. Eu ia buscar quando eu era criança, aí tava assim de qualquer jeito num papel e eu vinha com aquele pão bem faceiro, comendo um pedaço do pão. Essa memória afetiva realmente, olfativa também, né? Uhum. E é interessante que eu sempre digo, não, o consumidor ele quer um pão gostoso e bonito. Mas como assim, Jorge? Bonito? Sim, eles chegam lá e dizem assim, não, me dá aquele ali que tá mais É bonitinho. verdade, escolhe o pão, né? Normalmente. Normalmente tem muitas pessoas que gostam com pão com pestana, que é aquela casquinha que fica quando corta, abre aquela casquinha. Tem gente que adora aquilo ali, né? Um dos locais hoje onde está a Panemil, uma das unidades da Panemil, que é a Dom Joaquim, tem uma proposta, uma ideia de revitalização ali para a avenida, Sim, envolvendo alguns empresários. Sim, nós já procuramos a prefeitura, a gente está colocando um projeto, falamos com o prefeito. A gente quer revitalizar aquela quadra ali onde nós estamos inseridos ali, e a Sicredi deve pegar outra quadra. A gente vai fazer primeiro agora uma quadra modelo. Então já estamos pedindo as licenças, parte ambiental já está resolvida. Agora a gente vai ver calçada, os recuos, né? Porque a gente tem a certeza que a Dom Joaquim é uma avenida que, primeiro que eu acho que é uma das mais belas de Pelotas. É um ponto de entrada. É uma memória de Pelotas, só falando de memória agora, né? Aquele espaço lindo que é. E depois o seguinte, então a gente tem que qualificar, porque está se tornando comercial, e eu acho que tem um grande apelo, né? No futuro, Dom Joaquim vai ser uma avenida bem gostosa para lazer, para comércio, né? Então, são vários empreendimentos que estão saindo lá. A gente gosta muito da Dom Joaquim, eu moro na Dom Joaquim e a gente quer revitalizar. Achamos assim, dia de chuva não dá para caminhar, porque tem água, tem poça, então vamos resolver isso aí. Além de sócio proprietário da Panemil, presidente do sindicato, tens uma atuação na Aliança Pelotas também, que é uma Sim, atualmente organização da nossa cidade, coordenador. Coordenador, mas agora o ano que vem tô passando para outra pessoa. É um trabalho muito desafiador, mas muito importante, né? Porque a gente consegue trazer todas as entidades empresariais e trabalhar. Trabalhar, que eu digo, de uma maneira construtiva, né? A gente tem às vezes as diferenças, seja com o executivo, seja com o legislativo,
mas sempre através da conversa, do bom senso, a gente tem que construir as pontes para que a gente possa navegar em paz, né? E com quais propósitos surgiu essa organização? A aliança ela nasceu sim de desafios e eu acredito que até antes, mas o grande desafio que a aliança bancou, tanto a Aliança Pelotas quanto a Aliança Rio Grande, foi a duplicação da BR-116, né? Foi aí que ela tomou muito, porque aí se conversou com a RBS, o grupo RBS, a gente acompanhou que tinham feito um trabalho muito grande na RBS na época em Santa Catarina, pela duplicação da 101. E nós, vem cá, vocês só fizeram lá, vamos conversar com eles e vamos fazer um movimento pela duplicação da 116. Então foi daí que a aliança cresceu e, claro, depois a gente teve vários desafios. Um desafio da época da pandemia, foi uma coisa assim que a gente teve muito trabalho junto com o executivo, fecha, abre, aquela coisa, vocês estão lembrados. Depois nós tivemos a enchente, aí eu já era coordenador, a gente coordenou o envio de donativos aqui para a cidade, conseguimos 3 carretas de donativos, mais de R$ 200.000 que foram investidos junto com a prefeitura, né, em produtos que a gente precisava. Então, assim, a gente está constantemente desafiado e constantemente a gente tem que dar um retorno para os empresários, né? O empresário ele tem que sentir que ele não está sozinho, né? Seja ele micro, pequeno, médio, grande, a gente defende que só através do associativismo é que nós vamos alcançar aquilo que a gente busca para nossa cidade. E quais os principais avanços ou benefícios dessa organização em torno da Aliança Pelotas para o segmento empresarial? Olha, assim, eu acredito que tem 2 eixos assim que se destacaram esse ano, né? O empreendedorismo feminino, ou seja, a gente desenvolve lá junto com a Associação Comercial, e eu sou vice-presidente lá também, se desenvolve o Congresso das Mulheres, e a gente tem uma série dentro do ano junto com a mulher empreendedora. Então, esse ano a gente teve 80 expositoras lá nesse evento, lá no Sicredi, e mais de 400 pessoas que participaram, mas giraram em torno de 1.000 pessoas no evento, no sábado lá. Então, a mulher, a gente acredita muito na mulher empreendedora, né? A gente precisa destacar e fomentar o empreendedorismo feminino. E, de outro lado, o outro setor também que a gente colheu muitos frutos em Pelotas é na área de tecnologia, na área de inovação, né? Nós fazemos o Tech Business, que é um evento assim que já está bem solidificado aqui em Pelotas. E hoje a gente tem a grata satisfação, nós estamos com 60 empresas incubadas lá no centro, na parte do empreendedorismo, ali no Areal, no Parque Tecnológico. Estamos com mais, eu acho que 40 empresas ali no Rampa. E agora está saindo outro, segundo Parque Tecnológico, que vai ser lá junto à LifeMed. E ali a gente há uma expectativa de umas 70 empresas se instalarem a médio e longo prazo. E essas voltadas para o segmento da tecnologia na medicina e também na área tecnológica de equipamentos médicos. Então, é uma coisa assim muito boa para Pelotas. Crescimento impressionante que não no aparece, setor. né? Então, a gente tem que falar, porque normalmente são muitos jovens, né, que estão empreendendo e estão tocando seus próprios negócios, né, acreditam nos seus negócios. E a Associação Comercial, a Aliança, a gente está aí apoiando o jovem, porque o que falta para ele? Ele gosta, ele sabe como fazer, mas aí falta aquela parte assim, como é que eu vou, a minha empresa, como é que eu vou fazer um CNPJ para minha empresa? Que banco que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer? Então, como é que eu vou registrar minha marca? Então, a gente faz registro de marca. Orientações essenciais para o registro na junta comercial, né? Então, isso aí é muito importante, porque a gente vê que tem muito jovem empreendendo. E quando o jovem empreende aqui em Pelotas, tá? Ele não precisa ir para Porto Alegre, para outro lugar. Você sabe que hoje, como tu falou, com a própria tecnologia que a gente tem, internet, ele trabalha daqui, ele atende uma empresa nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, em qualquer lugar. Conseguimos reter e ganhar com os talentos também. Isso, que a gente cidade. sempre a gente falava que Pelotas era um exportador de cérebros, né? O cara termina o IFE, vai embora, termina a universidade, vai embora. Então, para que a gente possa reter essas pessoas aqui, agora
É importante porque não adianta nós ficarmos sonhando com uma empresa que vai empregar 1.000, 2.000 pessoas, né? Mas a gente já tem um grande número de empresas, de empreendedores que estão tocando os seus negócios. Quando vê, ele tem 40, 50, 70, 300 funcionários, já tem empresa que começou pequenininha e tem 200, 300 funcionários. Então, assim, com isso a gente vai retendo os nossos talentos, né? E vai construindo uma usina que não precisa de chaminé, entendeu? Às vezes tu trabalha na tua casa, trabalha na casa de um amigo, aluga uma casa e faz um escritório Os para trabalhar. coworkings hoje estão Os crescendo cowork muito também, né? nós investimos lá na associação comercial 360 mil agora. Estamos terminando um cowork ali, uma área muito legal, onde nós vamos ter 4 salas de reuniões, né? Tanto para psicólogos, entrevistas, assim, como na área tecnológica, com internet de primeira linha, tudo para que as pessoas Legal, bacana. possam. Então é isso aí que a gente tem que trabalhar, nesse aspecto, né? E animar, tem que animar, tem que incentivar, né, o jovem. Ele quer ficar na casa dos pais, tudo bem, mas ele tem que produzir. E a gente tem as universidades, hoje a gente tem Pelotas tem uma boa carga, né? Um polo de educação tecnológica hoje, né? Então vamos tocar, vamos trabalhar e com isso a gente vai gerar um monte de benefícios para a cidade, né? Embora tenhamos muitos avanços, também sempre temos desafios. E hoje, quais são as principais bandeiras ou pautas da Aliança Pelotas? Olha, uma pauta assim grande assim que a gente trabalha, mas ainda não conseguimos ainda, sabe? Se a gente for um ano desafiador, mas a gente tem certeza que vai conseguir. O nosso desafio é na área de turismo, né? Nós acreditamos muito no turismo. O turismo é uma indústria limpa, é uma indústria que traz as pessoas para a cidade. Elas têm um consumo bem interessante, né? Nós tínhamos uma deficiência na rede hoteleira, agora, dia 8, está inaugurando o Ibis, mais um hotel. A gente já começa a ter leitos, né, melhores. Temos um centro de eventos ali na Sicredi para 400 pessoas, qualificado, que não tínhamos, né? Espaço lindo, né? É um espaço lindo. Então, assim, agora a gente tem que começar a trabalhar o turismo, né? Seja o turismo de negócios, o turismo de diversão, de lazer, porque nós acreditamos que não tem lugar melhor para se trabalhar o turismo como aqui. Porque aqui as belezas são naturais. Se tu pegar, mas e Gramado e Canela, sim, mas lá os caras têm que trazer tudo, criar um museu disso, um museu daquilo. Eles têm que Cria criar essas atrações as turísticas. atrações, né? E nós aqui, como o eixo do Mercosul, o turismo é o nosso desafio. Claro, nós temos um outro desafio na área também do comércio, que é a revitalização do centro comercial de Pelotas. A gente fica muito preocupado com o que a gente vê em outras cidades, Porto Alegre, São Paulo, onde o centro foi abandonado e virou uma terra de ninguém. A gente não quer isso para o nosso centro comercial, a gente quer um calçadão gostoso, a pessoa possa sair do hotel e tomar um chopp lá no mercado público, numa boa, com segurança, com limpeza. Então, nós vamos começar agora um trabalho mostrando a parte boa para os consumidores. Porque, assim, não adianta o meio de comunicação ir lá, estão colocando lixo fora da lixeira, estão não sei o quê. Então, de tanto mostrar coisa ruim, as pessoas acabam achando que aquilo ali é normal. Não, a gente quer dizer que o normal é pegar o papel, botar na lixeira. Claro que isso tudo começa com a educação no colégio, né? Aí o pessoal pergunta, mas por que o Japão é tão limpo? Não, o Japão é limpo porque dentro das escolas não tem faxineira não tem servente. Quem faz a limpeza da escola são os próprios alunos no Japão. Então, eles, desde pequenininho, desde o jardim de infância, eles sabem o que é. Eles têm que limpar e deixar a sala pronta para o outro dia. Se tu pegar um voo para o Japão, tu vai ver que onde estão os japoneses, o avião está perfeitamente limpo. Falavas da questão dos consumidores, tem o desafio da construção dos futuros cidadãos também, né? Correto, né? Então, ir nas escolas, dizer que importância que tem para os consumidores e para as crianças, né? Que tem que reciclar o lixo, tem que fazer a separação do lixo, coisas que há 30 anos Curitiba já faz. A gente tem alguns percalços ainda, mas nós temos que crescer mais.
Queria te perguntar sobre o turismo e sobre o desenvolvimento econômico pontualmente, né? Aproveitando que tu falou dos dois temas. Sobre o turismo, a gente fala que Pelotas tem um potencial e tem de fato um potencial que precisa ser muito mais explorado. Nós já temos, evidentemente, hoje uma atuação na área do turismo, mas o que tu achas que a gente precisa fazer para de fato tornar o turismo uma potência da nossa cidade? Tchê, vender melhor Pelotas. Pelotense não vende bem a sua cidade. Ele tem que sair daqui de Pelotas, se ele está em São Paulo, se ele está num voo, se está na rodoviária, fale bem de Pelotas. Diga que é a cidade mais linda. Eu não sou pelotense, mas eu adotei essa cidade porque eu adoro. Meus filhos nasceram aqui, minha esposa é pelotense. Então, assim, temos que vender melhor Pelotas. Quando eu falo vender melhor Pelotas, é todos nós, são todos os cidadãos. Não adianta nós ficar esperando que o vereador, que o secretário venda melhor Pelotas. Todos nós temos que vender São melhor os a nossa promotores cidade. do turismo da nossa cidade. Correto, né? E de tanto a gente falar bem, as pessoas vão ficar assim, mas vou ter que ir lá. Eu tenho que ver. Eu vou ter que ver. Olha, a Fena Doce é a melhor feira de doces do mundo. Não tem nem Copenhague, não tem em outro lugar, mas se vai, aí as pessoas começam a ficar curiosas. Então nós temos que vender melhor a nossa cidade, a nossa região. Eu falo região assim porque eu acredito que o turismo ele tem muita capilaridade, né? Tem o turismo rural, que ele acontece aqui, acontece no Morro Redondo, acontece no Arroio do Padre, acontece na Capilha, acontece em vários locais. Tem atração para 15 dias aqui tranquilamente. Correto, então a gente tem que trabalhar de uma maneira. E outra coisa, hoje nós temos voos, né, mais um agora anunciado pela Gol para a cidade para Congonhas. Então nós temos hoje como chegar em Pelotas, temos aonde se hospedar, e agora a gente tem que promover o seguinte, ter um ônibus para sair, para ir até o interior, levar as pessoas, né? Criar um passeio de barco pela lagoa. Agora nós temos que, vai partir de nós usar a criatividade, né? Visitar uma fábrica de doces. Então tem muita coisa por fazer, né? Bastante. Agora nós temos que ir para os próprios empresários. E eu digo assim, eu também me coloco, a gente tem que ser desafiado para oferecer essas oportunidades. E do desenvolvimento econômico, a gente também tem uma grande discussão, que é a situação da industrialização da cidade. Mas prioritariamente hoje, tu achas que o nosso desafio é a industrialização ou o fomento dos pequenos e médios negócios na área do comércio, da prestação de serviço, como a gente tem hoje no município, como uma potência, né, Sim. também? A gente tem que andar juntos, né? Aquela história assim, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu tenho a certeza que nós temos que desenvolver as pequenas, os empreendedores individuais, independente do tamanho, para que ele cresça. E hoje, se tu somar, assim, às vezes, dentro da mesma área, uma empresa lá, quando tu vê, ele tem 70, 80 funcionários. E ele pode crescer mais. Então, nós ainda temos muitas coisas, nós importamos muitas coisas, né? Importamos de Porto Alegre, importamos de Caxias, a gente ainda traz muito produto de fora, né? Hoje já está se produzindo ovos em Pelotas, mas não tinha ninguém produzindo ovo em Pelotas, só o ovo da colônia. Então, a gente tem tem que se reinventar e eu acredito que, assim, dentro das oportunidades, aí o setor, tanto o setor empresarial, né, o CIPEA, o Centro das Indústrias, a Associação Comercial, todo mundo, quando tiver alguma oportunidade, nós temos que trazer uma empresa para cá, né? Porque as empresas se instalam. Um aqui ou lá, a gente se instala. Hoje, eu estava dizendo assim, mas Pelotas é longe, o produto chega caro, não sei o quê. Só um pouquinho, gente. Pelotas, hoje, com a duplicação estando concluída até Porto Alegre, tu vai levar o mesmo tempo de Pelotas a Porto Alegre do que de Caxias a Porto Alegre. Verdade. Leva mesmo tempo. Sendo que aqui é tudo reta, coloca uma quinta no carro, vai até lá. Não para. Não tem subida. E lá em Caxias sabe como é que é. É uma estrada muito densa, com muito movimento, e sobe, desce, sobe, desce. Então, eu acredito que a duplicação da BR vai nos favorecer na busca de novos investimentos. Claro, a gente tem que cuidar daquilo que a gente já tem, incentivar os produtores locais para que eles cresçam e invistam. E hoje nós temos muitas empresas prestando serviços fora de Pelotas. Nós temos empresas de Pelotas que prestam serviço no Espírito Santo, Mato Grosso, Bahia, Rondônia, Maranhão.
Empresas daqui de Pelotas. Daqui. Então, a gente incentiva essa empresa aqui e, claro, que podendo vai atrair alguém, mas para isso, tu tem que ir lá e vender Pelotas. E aí começa aquilo que eu te falei. Olha aqui, ó, lá em Pelotas, tu vai instalar a tua indústria, não tem falta de energia elétrica, tem várias áreas que não são sujeitas à inundação, que olha aquele pessoal ali do Vale do Taquari Temos ali. um diferencial agora, né? É um diferencial. Tu tem pessoas preparadas, tem bastante mão de obra qualificada. Então, gente, se tu me perguntar qual é a região de futuro no Rio Grande do Sul hoje, eu com certeza posso dizer que a Zona Sul é o futuro do Rio Grande do Sul. Tá tudo por explorar, né? Tem tudo por fazer, tá perto do porto. Ah, mas o porto é caro, o porto é isso. Bom, vamos lá, vamos sentar com o pessoal do porto. O porto foi vendido, a partir de 1º de janeiro vai ser administrado por uma empresa da Holanda, que acredito que vai fazer com que o porto cresça mais, né? E se desenvolva. E inovação, vamos falar um pouquinho mais de inovação. Pelotas aprovou uma lei de inovação. Depois de alguns debates e discussões, tivemos uma lei aprovada. Quais os impactos que essa lei de inovação pode ter no fomento desse setor no nosso município? Olha, essa lei da inovação foi feita a muitas mãos, lá dentro da associação comercial, com as universidades, tanto com a Federal, com a Católica, com o Sebrae, nos ajudou muito. A gente foi firme naquela lei. E, claro, que por um problema político ficou lá numa gaveta na Câmara, né? E a prefeita sempre, a gente ia lá na Paula, não, eu vou assinar, eu vou sair com essa lei e tal. Mas não saiu, né? Entrou numa fase ruim da política também, acabou que a lei não saiu. Foi feita uma lei que foi aprovado mais ou menos o que a gente tinha feito, né? E a lei da inovação, vou te voltar a mesma coisa, temos que vender melhor. Porque assim, não adianta ter a lei dentro da gaveta. Então, agora tem que partir dos entes, né, tanto da prefeitura quanto das entidades empresariais, pegar essa lei, esmiuçar essa lei, ver se está tudo regulamentado e mostrar para o empresário o que ele pode. Porque o desconhecimento é muito grande. E, infelizmente, o nosso empresário, muitas vezes, ele não tem informação. Ele espera que a informação venha do contador, que venha do não sei de quem, que venha pela internet, que ele vai ler no Facebook. As coisas não são assim. Quando já E às vezes pode ter um benefício lá esperando. Então, agora, a lei da inovação, a gente tem que destrinchar, né, o que a gente vai fazer, ver os benefícios, o que a gente pode trabalhar e oferecer para os empresários, para que possa se valer da lei da inovação. Eu posso dizer que, assim, como é uma lei que já existia em várias cidades, ela é fundamental para o ambiente de negócio, né? Então, assim, o ambiente de negócios, ele é importante. Quando tu vai vir para uma cidade, qual é o ambiente de negócio lá? Olha, Pelotas tem qualidade de vida, tem bairros planejados para morar, tem tem isso, tem... Bom, então, a empresa, assim, não, vem cá, tem voos diários para o centro do país, opa, tem isso, é duplicado, 2 horas e pouco, 2 horas e meia, tu tá na capital. Então, é isso que a gente tem que trabalhar melhor, né? Temos que explorar Sim. melhor isso aí. É isso aí que eu acho que vai ser um vetor de desenvolvimento. E todo mundo puxar junto. Vamos na prefeitura, na Câmara de Vereadores. Correto. E essa relação com o poder executivo, legislativo, da própria Aliança Pelotas, como é que funciona essa relação, né, de cooperação? Claro, tem seus altos e baixos, né? Mas agora, segunda-feira mesmo, nós vamos ter... nós promovemos ano passado um café da manhã com os vereadores e agora vamos promover um almoço, uma reunião almoço, segunda-feira, dia 8. Tá? O que a gente busca com essa interação junto com a Câmara? Fazer com que o vereador, né, também se posicione, né, para maximizar essas ações. Porque o vereador, muitas vezes, o que ele é? Ele é oriundo de um bairro, de uma comunidade, ou ele é de um setor da segurança e tal. E ele chega a ser... Nichos específicos. E ele chega a vereador, tá? Um é da segurança, outro é da saúde. Tá, chegou, agora estou vereador. Bom, se eu estou vereador, ele tem que trabalhar, só que ele não pode pensar, meu pessoal lá, tá lá na Guabiroba, lá é o meu fórum, lá onde... Não, tu tem que parar e agora tu vai pensar na cidade como um todo, nos bairros como um todo, né? Então a gente tem que trabalhar o vereador também, nós temos que dar uma esmerilhada no vereador
para que ele também entre junto com a iniciativa privada e busque o melhor para a sua cidade, porque ele também vai, de uma maneira ou de outra, ele também vai colher os frutos, né. Então a Câmara de Vereadores hoje, posso dizer que ela é muito qualificada, a gente tem um grupo bom de vereadores, que dá para conversar independente de partido, porque a gente nós não somos partidários, mas a boa política a gente tem que saber fazer, e a boa política é essa que tu falou, é a boa política de relacionamento, com o executivo a mesma coisa, procurar conversar com todos os secretários, e a prefeitura não pode atrapalhar, né. Então a prefeitura tem que arrumar a rua, tem que trocar a lâmpada, ela tem que, propiciar um ambiente acolhedor para quem quer empreender. Se ela se complicar muito, o camarada vai empreender no Capão do Leão, vai para o Sul. Então, é isso que a gente quer do legislativo, que também busque o melhor para nossa comunidade. A Zona Sul do estado, além de Pelotas, vamos colocar toda a Sim, Zona Sul, elegeu e reelegeu um governador do estado. Agora, chegando ao final do sim. seu mandato no ano que vem, quais são os avanços, o benefício? Porque muita gente discute sobre representatividade. E quais são os avanços que a gente teve para a nossa região ao longo desse período? Nós tivemos avanços. Eu vou te dizer, vou ser bem sincero contigo. Eu acho o governo do Leite, no primeiro mandato, foi excelente, foi muito bom, fez muitas reformas que o Estado precisava e que o Sartori não conseguiu fazer. Então, ele, politicamente, ele foi muito iluminado, né? Já o segundo mandato, acredito que não, sei lá, não sei, eu acredito que não conseguiu lhe dar o mesmo ritmo que ele conseguiu no primeiro mandato, né. Ele estava com todo o gás, não sei se também a equipe dele era boa e tal, mas ele conseguiu, politicamente, ele é muito habilidoso, ele conseguiu muitos avanços para o estado. No segundo mandato também, né, o Eduardo Leite teve uma enchente né, 3 secas na agricultura que demoliu o estado, né. Então, aí fica difícil, né. O governo ajudou, não sei se veio dinheiro, não veio, porque a gente não acompanha, mas foram anos de muita dificuldade, tanto para a agricultura, que é o que no Rio Grande do Sul é muito dependente do agro, né, assim como, isso aí que devastou, diminuiu a arrecadação. Então, o segundo mandato ele teve uma série de percalços. Mas eu acredito que, no geral, o que nós aqui na região precisamos é votar em pessoas daqui. Nós vamos trabalhar muito, no próximo ano, a gente tem que melhorar a nossa representatividade. Nós não podemos continuar assim. Quer dizer, nós temos um deputado federal aqui em Pelotas, depois o Afonso Ram e outro em Rio Grande, mas é pouco representatividade. Temos que trabalhar Mais isso de aí. 30 cadeiras, né? Somente Entendeu? Então, assim, nós precisamos. 3. Deputado estadual, Pedro Pereira em Canguçu, Zé em São Lourenço e o mais um em Rio Grande. Não temos um deputado estadual em Pelotas. Isso aí é inadmissível. Nós temos que alertar a população e não é por causa das emendas. Porque o Daniel tem trazido emendas, o fulano tem trazido emendas para o hospital. A representatividade política, ela faz com que a gente venda melhor a nossa região. Que as Tem pessoas alguém falando de Pelotas nesses Claro, espaços. tá lá, tá junto ao centro do poder, né, ou seja, Brasília ou Porto Alegre, mas ele tá lá, né, então brigando pela gente, trazendo coisas para a cidade. Então isso aí nós temos que trabalhar melhor, contar com os meios de comunicação aqui, como vocês no podcast, para que a gente possa vender isso aí. "Olha gente, vamos votar em pessoas daqui". Independente de partido, né, mas votar em candidatos da região, porque de uma maneira ou de outra sempre eles vão trazer alguma coisa para a região, vão enriquecer a região com algum tipo de benefício. Se pudéssemos elencar 3 ações prioritárias para o desenvolvimento econômico do nosso município, quais seriam essas ações? Tu falou sobre a revitalização do centro histórico, né? Podemos Porque assim, já colocar como uma prioridade. algumas coisas estão interligadas, turismo, né. Então turismo, para tu ter turismo tem que ter um centro, revitalizado, limpo, um laranjal bonito, de preferência não poluído, então entendeu? Então o turismo é um eixo muito importante. A parte de inovação e tecnologia, a gente tem que trabalhar mais, né, e a parte de educação e saúde, porque também são 2 áreas que andam juntas, né, quer dizer, onde tu tem uma criança que é educada, lava a mão, pá-pá-pá, nós, aqui em Pelotas, agora com as estações de tratamento de esgoto, né, que pretende atingir 85%,
Isso é fundamental. E isso entra naquilo que eu falei no ambiente, né? Uma cidade, né, não é que a cidade esteja toda asfaltada, com os rodapé branco, não, com o meio-fio branco. Não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, também, enfim, é importante que as pessoas tenham esgoto, água tratada, educação de qualidade, uniforme para as crianças, professor remunerado, treinado, pegar o professor também, retreiná-lo, né? Isso aí é muito O importante. saneamento traz uma série de consequências. Eu sempre digo, o Instituto Trata Brasil faz um relatório sobre o saneamento nas cidades e mostra, inclusive, a correlação entre saneamento e turismo, né? Afastamento do trabalho, produtividade. Então, Correto, são coisas fundamentais, né, na saúde, né? É uma série de coisas que vão depor contra a cidade, né? Então, nós temos que, isso aí a gente tem que trabalhar forte também. Agora, Jorge, Pelotas, essa cidade que tu tanto ama, escolheu para viver, escolhe investir e acreditar nela. Qual é a palavra que define Pelotas na tua vida? Otimismo, Otimismo. otimismo. Que maravilha. Temos que ser otimistas, temos que pensar para frente, temos que criar e temos que multiplicar. Maravilha, queria te agradecer por esse bate-papo aqui, por participar conosco do 360 e compartilhar um pouco da tua história, mas também da tua visão aí sobre a nossa cidade e o nosso futuro. Olha, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês, né, com pessoas jovens aqui, que são as pessoas que vão construir o futuro da nossa cidade, tá? Então, sejamos todos muito otimistas, cada vez vai ficar melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço.